Olá, essa é a nossa aula de Química sobre isomeria, conceitos gerais, tipos e aplicabilidade. Bem, essa aula é para a turma da terceira série do ensino médio. Eu sou a professora Daniele e essa é a nossa 26ª aula de Química. Bem, isomeria. Existe um composto responsável pelo cheiro, o tipo, típico dos bodes, É um composto responsável pelo aroma também do abacaxi, característico do abacaxi. Então, nós temos essa fórmula molecular aqui. Esse composto aqui, como vocês percebem, existe uma relação, E qual é essa relação com a isomeria, que é a nossa aula de hoje? Então, está relacionado ao cheiro, Onde também existe um composto orgânico que vai fazer essa relação entre essas imagens que estou mostrando para vocês, de um ácido e também de um éster. Bem, construindo o conceito de isomeria, ele vai trabalhar sobre as fórmulas e moléculas, que tem uma mesma semelhança na fórmula molecular, e porém ele tem a estrutura diferente, e existem vários tipos de isomeria. Como você pode ver na letra A, se você for fazer a soma e montar a fórmula molecular, você vai ver que vai existir C7H8O, que vai ser a fórmula tanto dessa substância aqui, quanto dessa, e porém as duas são diferentes. Na letra B, se você avaliar também, existem nessa cadeia aberta aqui, onde tem carbono, hidrogênio e o cloro, gente, aqui, ó. Você vai observar que essa cadeia observando essa outra cadeia, você vai ter que a mesma fórmula molecular é igual, porém, existe uma ramificação aqui, e essa daqui é uma cadeia aberta, Não existe ramificação. O haleto orgânico está ramificado aqui. Próximo. Nessa estrutura da letra C, a primeira estrutura aqui, desse hidrocarboneto, você vai ter C5H12. E nessa cadeia fechada, você observa que existe C5H10. Porém, gente, como isômero quer dizer igual, eles não têm a mesma cadeia molecular e, portanto, eles não são isômeros. Já na cadeia da letra D, a primeira, você observa que eles têm a mesma quantidade de carbono e hidrogênio. São hidrocarbonetos. E observando essa outra estrutura, as estruturas da letra E, você vai ver que aqui tem a fórmula, Aqui essas bolinhas em marrom, cinzentados, são carbono, e essas de cor azul, essas bolinhas de cor azul, elas são os hidrogênios. Aqui existe uma dupla, e se você contar a quantidade de carbono e de hidrogênio, você vai ver que a quantidade é a mesma, tanto para esse daqui, essa molécula, quanto para essa, que vai ser igual a C4H8. Nas estruturas da letra F, você observa também que existe a semelhança na fórmula molecular, onde você vai ter aqui uma cetona, aqui com 3 carbonos, H6 e O, e existe aqui um aldeído, gente. Então, eles são isômeros. Esses são isômeros, porém, essas duas substâncias aqui não são isômeros. Bem, quanto à problemática, Se a gente for avaliar um frasco que tem C2H6O e outro com a mesma fórmula molecular, eles são iguais ou diferentes? Bem, pessoal, a substância A, ela pode ser um álcool, onde vamos ter esse álcool etanóico. E na substância B, nós temos um éter, metoxmetano, perdão. E observando, eles são isômeros. E mais o que são isômeros? São compostos de mesma fórmula molecular que apresentam propriedades diferentes devido à fórmula estrutural serem diferentes. Então, olha só, essa fórmula é diferente dessa. Então, aqui nós temos outro exemplo
de um álcool, as propriedades, a fórmula é a mesma, porém a massa também é a mesma, porém o ponto de fusão, o ponto de ebulição e também a densidade vai ser diferente, porque aqui é um álcool e aqui é um éter, gente. Então vamos lá. Tipos de isomeria. A isomeria tem a isomeria plana e a espacial. Isomeria de função faz parte da isomeria plana. Isomeria de posição, isomeria de cadeia, a metameria e a tautomeria fazem parte da estrutura plana de isômeros. E a cadeia com isomeria espacial tem as geométricas e as ópticas que nós vamos dar uma olhada aqui. Bem, quanto à isomeria plana de função, nós temos que, observando essa estrutura mais essa, nós temos aqui a presença de um oxigênio entre carbonos e aqui também. Só que é uma hidroxila, né? Ela não está entre os dois carbonos, né? Então, nós temos aqui a mesma fórmula molecular, que é o C2H6O. Aqui nós temos um éter, que é o metoxmetano, que a gente viu anteriormente. E aqui nós temos um etanol, que é um álcool. Então, pela diferença de função, a gente tem essa isomeria, que tem a fórmula molecular, porém a função é diferente. Bem, isomeria plana de posição, onde nós vamos observar que existe uma diferença de posição de heteroátomo ou ligação dupla ou tripla. No caso aí, existe uma insaturação. Nós observamos nessa cadeia aqui que existe uma dupla no primeiro carbono. E a próxima cadeia, ela tem um segundo carbono, porém eles têm a mesma fórmula molecular, que é o C4H8. Na próxima cadeia, observação de isomeria, existe a isomeria de cadeia, que é observando o tipo de cadeia. Nós temos aqui uma cadeia aberta, ramificada, essa parte vermelha, e essa cadeia aqui é uma cadeia normal. Então, a semelhança entre eles é a fórmula molecular, que é o C4H10, mesma quantidade de carbono e hidrogênio. Isomeria plana de compensação ou metameria. Então, nós temos uma espécie diferente de isomeria de posição, onde ele vai especificar o heteroátomo, que vai ser o oxigênio aqui, entre o primeiro e o segundo, e o oxigênio entre o segundo e o terceiro. Porém, eles têm a mesma fórmula molecular, que é o C4H10O. Existe a isomeria plana de tautomeria. Então, gente, essa é uma isomeria bem particular, onde ocorre uma transformação. Existe uma quebra dessa parte dessa ligação aqui, dessa ligação π, onde ela vai se ligar ao elemento oxigênio, que ele desemparelhadamente ele tem elétrons, né, que vão fazer essa ligação. Logo em seguida, esse hidrogênio vai sair e ele vai fazer uma ligação com o carbono, ok? E ele vai vir para onde? Primeiro vai vir a dupla, né, que pela quebra aqui, vai vir a dupla, que vai formar uma carbonila aqui, ó. Era uma hidroxila, formou uma carbonila. E logo em seguida vai se ligar o hidrogênio que saiu, né, dessa posição. Porém, a fórmula molecular é a mesma, C2H4O. Isomeria geométrica, gente, que é espacial, como nós vimos. Então, nós temos essa cadeia cíclica aqui, onde você vai observar que existe uma forma cis e uma forma trans, ok? Então, se você fizer um paralelozinho aqui, você vai observar que os rosas estão para cima na cadeia orgânica cis, né? E na trans ocorre o inverso. O metil, ele está para cima e o outro está para baixo, ok? A fórmula molecular é a mesma, C6H12, porém muda o tipo, né, de substância. Nós temos também a isomeria espacial geométrica, que nós estamos revendo de novo, olha só a semelhança no plano.
e a fórmula molecular a mesma, né? Que é a que nós vimos anteriormente, né? Nesse caso aqui é de cadeia aberta. Bem, e existe a isomeria espacial óptica, onde uma molécula ela pode ter outra forma, como se fosse um espelho. A molécula ela se reproduziu como se fosse um irmão gêmeo, vamos dizer assim. Aonde nós temos o carbono quiral, que é o carbono que tem todos os 4 lados diferentes. Então, quando você reflete no espelho, ele vai ter outra fórmula de estrutura. E ela pode se readequar de várias maneiras, mas porém tem a mesma fórmula molecular. Nós temos aqui a diferença entre isomerias espaciais, né, e a óptica. A óptica ela vai poder fazer o giro, né, porque ele só tem uma ligação simples. Então, é a mesma substância. E também nós temos a geométrica cis e trans. Pelo fato de ter a dupla ligação, não tem como, gente, ser a mesma estrutura. Então, nós temos o Cl para cima aqui, ó, Cl para cima, e temos o Cl ao lado oposto aqui, fazendo a diferença entre eles. A aplicação desse conhecimento, gente, ele é muito utilizado principalmente na área medicinal e também na questão dos corantes. A diferença do cis e do trans é uma diferença enorme. Nós temos também aplicação, principalmente nas frutas, nos remédios, então na leitura das moléculas e como elas se comportam. E também tem um exemplo para vocês muito clássico em casa, é a margarina, onde é uma gordura vegetal que ocorre um processo de hidrogenação e nesse processo, gente, existe, né, gordura trans, que são gorduras que são dificilmente removidas pelo organismo, né? Então, por isso que o ideal é comer manteiga ao invés de margarina. Bem, como atividade complementar, a gente exercitando, nós temos a sacarose e a lactose, são 2 disacarídeos encontrados na cana-de-açúcar e do leite humano, respectivamente, né? As estruturas simplificadas na fórmula linear dos monossacarídeos que os formam, né? São fornecidas a seguir. Então, aqui ele mostra aqui uma fórmula, onde ele vai observar a frutose, a glicose e a galactose. Ele quer saber qual é a semelhança, né? As forças e a isomeria que existe entre essa cadeia. Então, se você observar, elas têm a mesma fórmula molecular. A diferença aqui, ó, existe uma carbonila e aqui nós temos a presença de aldeídos. Então, se você observar, existe apenas uma diferença óptica aqui, ó, onde tem uma hidroxila, que está do lado oposto. E se você marcar, observando essa estrutura, a alternativa correta é isomeria de função e óptica. No mais, pessoal, por hoje é só. Acesse a plataforma Eduque e até a nossa próxima aula.